Sabe, queridos, nós estamos chegando no fim do ano. Hoje é dia 22. É ou não é? Vocês já estão preparando a ceia de Natal aí já? Já estão preparando já o Chester? A farofa? Amém. Sabe que estamos chegando no final do ano e estamos debaixo de uma palavra profética onde nós vamos viver um renovo. Quantos creem? Sabe, o ano do extraordinário não vai acabar, é só uma continuação. O extraordinário parte 2, que agora é o renovo. Amém? Está preparado para a parte 2 daquilo que o Senhor começou na sua vida? Sabe, querido, se foi muito difícil para você esse ano, se você tropeçou, se você caiu, se você enfiou o pé na jaca, volte-se para o Senhor, sacuda a poeira de que você caiu no chão, porque a Bíblia fala que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Então creia que aquilo que você recebeu esse ano, o ano que vem vai ser maior. Você crê nisso? Amém. E eu quero compartilhar com você sobre ter uma vida de sucesso, uma vida de abundância. Amém. João capítulo 20, versículo 1. João capítulo 20, versículo 1, diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Sabe, querido, quando vai chegando o final do ano, as pessoas elas começam a falar e pensar mais sobre essa questão de prosperidade, de abundância. Aí daí surgem as mais diversas orientações e dicas de investimento. É ou não é? É no final do ano que a gente se programa para ler toda a Bíblia. É assim ou não é? Mas aí passa janeiro e fevereiro, você não começou a ler, você começa a desanimar, aí baixa aquelas Bíblias que te dá um versículo diário, e você vai se contentando. É sempre no final do ano que a gente começa a se preparar para algo novo, para um novo ciclo. A gente programa as nossas contas para tentar finalizar até o 13º, para entrar o próximo ano e não ter mais conta nenhuma. É assim ou não é? Às vezes, né? Às vezes faz mais conta ainda no final do ano, no próximo mês. Mas você sabe, querido, mas nessa coisa doida de querer prosperar, as pessoas seguem algumas orientações estranhas, sabe? E às vezes algumas bizarras. Você precisa ficar com a roupa tal na virada do ano para que você possa receber aquilo que você precisa. Sabe, se você vê alguém de amarelo no final do ano, saiba que essa pessoa está quebrada financeiramente. Se vê alguém de vermelho, saiba que passou a vida inteira sozinha, está procurando alguém. Se passou de branco é porque a vida é uma guerra. Sabe, às vezes nós seguimos algumas orientações bizarras, superstições, para que a gente possa ter sucesso na vida, é ou não é? Mas o desejo do Senhor é que todos os filhos desfrutem de abundância e provisão. Amém. Sabe qual que é o caminho que a palavra de Deus aponta para que você viva uma palavra de provisão? Amém. O Evangelho de João, ele relata que depois da ressurreição de Jesus, o Senhor, ele apareceu 4 vezes aos seus discípulos. 4 vezes. Quantas vezes? 4 vezes. A primeira aparição foi para Maria Madalena, conforme o texto lá de João que nós lemos. Depois disso, o Senhor apareceu 3 vezes aos discípulos. Quantas vezes? 4 vezes ele apareceu. Uma foi para Maria, as outras foi para os discípulos. E cada ocasião da aparição de Jesus, ele estava edificando uma área da vida dos seus discípulos que precisava ser transformada, precisava de crescimento, de avanço para o reino. Mas além disso, querido, ele nos deixou uma preciosa lição sobre como ter sucesso e abundância na vida. Sabe, você quer começar um novo ano debaixo do sucesso, da abundância do Senhor? Sabe, o sucesso, ele vem, a abundância vem quando vivemos em paz. Fala assim comigo: quando eu vivo em paz. A pior coisa da vida é quando você tenta desfrutar de coisas em guerra. Quando você tenta resolver coisas com o seu coração em guerra. Sucesso e abundância vem quando vivemos em paz. Amém. Sabe, essa é a primeira lição que nós aprendemos sobre a aparição de Jesus aos seus discípulos. No primeiro domingo em que ressuscitou dos mortos, ele disse o quê? O Senhor, ele apareceu aos seus discípulos. Mesmo com as portas fechadas, ele entrou e lhe disse: paz seja
convosco. Primeira coisa que Jesus disse aos discípulos: paz seja convosco. João capítulo 20, 19, relata isso. Fala assim, ó: ao cair da tarde, daquele dia, do primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. A primeira coisa que Jesus diz para nós hoje é paz. Fale para quem está do seu lado: paz seja convosco. Mas fala de novo para ele entender essa realidade: paz seja convosco. Essa é a primeira coisa que o Senhor disse aos seus discípulos. Amém? Depois que ressuscitou o Senhor, Ele os encontrou, sabe, e mostrou as feridas da cruz, e essa foi a base apropriada para que Ele lhe dissesse: paz seja convosco. Por quê? Nós só podemos encontrar paz na obra consumada de Cristo. Amém? Sabe, o Senhor Deus, Ele está olhando, Ele não está olhando para os nossos pecados, mas Ele olha para a obra de Cristo que já está consumada. Amém? Sabe, nós descansamos pela fé. Sempre há algo acontecendo que muitas das vezes nós não podemos explicar. É ou não é? Muitas coisas acontecem ao nosso redor que nós não conseguimos explicar. Então, por isso nós devemos permanecer, descansar aonde? Em fé. Tudo em nossa vida cristã começa com paz. Amém? Fala assim: tudo começa com paz. Sabe, e muitos tentam viver a vida cristã com a própria força, de acordo com os seus conceitos naturais, e o resultado é sempre ansiedade, o resultado é sempre peso. Quando você tenta resolver as coisas em guerra, é sempre ansiedade e peso. Fala assim comigo: misericórdia. E outros querem lidar, mas não possuem paz, sabe, querem liderar, querem influenciar pessoas, mas a vida dela é sempre uma guerra. Todo ministério começa e está baseado na paz. Amém? A primeira palavra do Senhor aos seus discípulos depois da ressurreição foi paz. E a primeira palavra do Senhor para nós sempre será paz. Amém? Nunca tente começar nada em guerra. Se queremos experimentar sucesso e uma vida abundante, nós precisamos viver em paz. Amém? Sabe, a pior coisa da vida é quando nós fazemos listas para cumprir coisas, e nós olhamos para as listas e vemos que as listas não foram cumpridas. Nós vivemos em guerra, é ou não é? Terrível isso. Você coloca na lista de que você precisa fazer uma academia. Segunda-feira eu começo. E passa a segunda, e passa a outra segunda, e passa um mês. Você coloca na sua lista que precisa fazer um regime. Você coloca na sua lista que precisa fazer coisas e nada. E a sua vida vai virando uma guerra. É ou não é? Acusação debaixo de acusação. Se você quiser viver uma vida de sucesso, uma vida abundante, você precisa ter paz. Amém? Você quer desfrutar do melhor do Senhor? Comece sempre com a paz. Sabe, o sucesso ele vem quando vivemos também em fé. Amém? Fale para quem está ao seu lado, fala assim: viva em fé. Uma semana depois que Jesus aparece para os discípulos, atravessa a porta e diz: paz seja convosco. Nessa reunião tinha um camarada que faltou. O nome dele era Tomé. Tomé faltou nessa reunião. Não estava presente. E sabe, querido, por isso ele não acreditou que o Senhor havia ressuscitado. Ele não estava lá. Uma semana depois, Jesus aparece. Sabe, existe algo muito sério quando nós deixamos de participar dos cultos. Pois o resultado é sempre o quê? Incredulidade. Tomé naquele dia faltou no culto. Tomé naquele dia não estava reunido com os irmãos. Naquele dia Tomé estava fazendo outra coisa, mas não estava com os irmãos. Jesus apareceu naquele dia. Todo mundo... É terrível quando você vai num lugar e todo mundo fala muito bem daquele lugar que você não foi. É ou não é? Lembra daquele dia da escola que você faltou e naquele dia parece que foi o melhor dia? Naquela festa que você não foi, mas parece que foi a melhor festa de todas, todo mundo fala. Naquele dia que você não foi para o cinema, todo mundo fala daquele filme que você não assistiu. Isso é terrível, não é? Eu imagino Tomé chegando, todo mundo com o olho brilhando, porque depois que você se encontra com Jesus, sua vida não é mais a mesma. Todo mundo falando que ele apareceu, que ele ressuscitou,
E Tomé, não acredito nisso. Depois de uma semana, o Senhor, Ele vem e mostra. Sabe, querido, entenda. Todas as vezes que você falta muito nos cultos, você sempre vai gerando incredulidade em você. Sabe, em nossa natureza humana, sempre nós tendemos ao legalismo. Você sabia disso? Uma palavra legalista que ouvimos, ela tem o poder de fazer com que as 10 outras palavras da graça que nós ouvimos sejam anuladas. Essa é a nossa natureza caída. Vivemos debaixo da graça, somos amados, aceitos, justificados, lavados pelo sangue de Jesus, mas uma palavra de legalismo que damos ouvido, acabamos esquecendo tudo aquilo, toda aquela graça, todo aquele favor que existia sobre nós. Isso acontece quando nós deixamos de estar congregando. Naquele dia Tomé não estava no culto que não podia faltar. Toda vez os meninos se reuniam, esperando, ele vai voltar, ele diz que ele vai voltar, ele vai voltar, ele diz que ele vai voltar. Naquele dia Tomé falou, acho que hoje ele não vai voltar, vou buscar um pão para nós. Quando foi, voltou, Jesus tinha aparecido, já não estava mais. Fala, misericórdia. Já pensou na reunião que você decide falar assim, hoje eu vou ficar em casa. Jesus volta, meu Deus do céu, Mateus, que forte isso aí, hein? Eu ia falar de uma cura, de um milagre, de uma palavra profética. Jesus volta, no dia que você fala assim, eu vou ficar em casa, hoje eu não estou legal, hoje não quero falar com ninguém, enche o coração de amargura e fala assim, eu vou dormir para esquecer isso. Aí dorme, acorda, todo mundo foi embora, você ficou. Misericórdia. Sabe, querido, quando o Senhor, Ele apareceu a Tomé, Ele não respondeu apenas, Ele mandou que tocasse nas suas mãos, pois Tomé havia dito que apenas creria se tocasse no Senhor. Foi isso ou não foi que ele disse? Sabe, nós pensamos que Tomé ele foi muito abençoado, é ou não é? Por causa disso. Mas o Senhor diz que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós somos mais abençoados do que Tomé, que tocou no Senhor. Nós somos mais abençoados do que Tomé, que tocou no Senhor. Você tem noção disso? Porque nós não vimos o Senhor e nós cremos. Tomé precisou tocar no Senhor para crer. Se eu vejo o Senhor na minha frente, o Senhor só se o Senhor aparecer na minha frente eu vou crer. Só se eu tocar no Senhor eu vou crer. Se eu ver o Senhor aparecer na minha frente, eu já desmaio na hora. Não consigo nem tocar nele. Tomé era cético demais para poder chegar até o Senhor e tocar na ferida ainda. Misericórdia. Sabe, querido, nós somos mais abençoados que Tomé, porque nós cremos. Amém. A fé, querido, é a mais importante de todas as graças que nós recebemos. Você sabia disso? A fé é a coisa mais importante que nós recebemos, de graça do Senhor. Sabe, mas você pode perguntar, mas não seria o amor o maior de todos? Em 1 Coríntios 13, realmente diz que 3 coisas vão permanecer: a fé, a esperança e o amor. E ainda relata que o amor é o maior de todos. É ou não é? No céu, querido, entenda uma coisa, no céu, a fé, aquele firme fundamento das coisas que nós vemos, que nós não vemos, mas nós cremos, sabe, ela vai se concretizar. Você não vai mais precisar da fé, porque aquilo que você crê vai se concretizar. Sabe, a esperança que antes de que você tinha de que algo vai acontecer, aconteceu. Então agora a maior coisa que vai restar é o amor. Entretanto, querido, até chegar esse dia, a maior coisa na terra será a fé. Amém. Sabe, acima de tudo, tome o escudo da fé. Não é isso que a palavra de Deus diz? Por meio do qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não é com amor que você apaga os dardos inflamados do maligno. Não é com esperança que você apaga os dardos inflamados do maligno. É com o escudo da fé. Amém. Sabe, quando Jesus falou sobre a sua volta, a preocupação do Senhor era o quê? Se quando Ele voltasse, Ele encontraria amor na terra? Ele encontraria paz na terra? A preocupação de Jesus era quando, se Ele voltasse, se Ele encontraria fé na terra. Hoje o mundo prega muito sobre amor, você tem que amar todo mundo. Vai ter muito amor na terra quando o Senhor voltar. Vai ter amor de tudo quanto é jeito. Não é isso que muitas pessoas pregam. Vai ter fé, tem pessoas que têm fé em muitas coisas.
fé não, esperança em muitas coisas, mas o Senhor, Ele diz que quando Ele voltar, encontrará fé na terra. Sabe, essa foi a maior preocupação do Senhor. O Senhor questiona sobre a sua volta, se encontrará fé na terra. Em Lucas 18:8 diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Sabe, é preciso falar mais uma vez que a graça e a fé, elas andam de mãos dadas. Sabe, se você quer experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para você, a coisa mais importante de você ter na terra é fé. Tudo na nova aliança é pela graça, mas nós só entramos na posse e na experiência através da fé. Amém? Sabe, ter abundância, sucesso na vida depende da sua capacidade de crer para receber o que Deus tem para você. Se você for incrédulo, entenda isso, pega esse ouro. Se você for incrédulo, você vai ter todas as promessas disponíveis, mas você não terá acesso a nada. Você vai ver e não vai poder tocar. Você vai ver as promessas disponíveis, mas não vai poder acessar. Isso não vai fazer parte não vai poder fazer parte da sua vida, porque é só através da fé. Amém? Por isso, na segunda aparição de Jesus aos seus discípulos, Ele tratou com uma questão da incredulidade. Jesus não falou assim: ó, tá aqui, Tomé, bonitinho, toque em mim. Você é uma pessoa de muita fé. Jesus disse: mais bem-aventurados serão aqueles que não viram e creram. Nós somos mais bem-aventurados. Amém? Você crê nisso? O sucesso e a abundância, ela vem também quando estamos firmados na justiça de Cristo. Você está preparado para um ano novo? Você está preparado para viver um tempo novo do Senhor? As coisas mais importantes da sua vida é viver em paz, sabe? Andar em fé e estar firmado na justiça de Cristo. Na terceira vez que o Senhor, Ele apareceu, Ele se manifestou aos seus discípulos às margens do mar da Galileia. João 21, do versículo 1 ao 6, relata isso. Olha lá. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que Ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era Ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Amém? Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais. O que estava acontecendo aqui com os discípulos? Eles estavam desencorajados. Sabe, o Senhor havia chamado eles para fora de toda a ocupação deles, terrena, de pescadores. Mas agora eles estavam desanimados e desencorajados. Talvez pensasse que o Senhor foi para a glória. Sabe? E eles teriam que voltar de novo a ser pescadores. Eles conheciam o Senhor, mas ainda havia muito a ser conhecido. Amém? Sabe, nunca pense que você já sabe tudo sobre o Senhor. Nunca, nunca. Fale para quem está do seu lado, fala assim: você não sabe tudo do Senhor. Pastor, mas eu fiz teologia, mestrado, doutorado da palavra, conheço tudo. Você pode ser o camarada mais inteligente do mundo, ainda assim a sua inteligência é insuficiente para você conhecer Deus completamente. O conhecimento do Senhor é imensurável. Sabe, querido, naquela noite eles não pegaram nada, absolutamente nada. Eles não eram pescadores comuns, eram pescadores experientes, profissional. Amém?
Quem aqui é profissional da área que trabalha? Levanta a mão aí, os profissionais. Que é experiente naquilo que faz. Amém? Tá, o Jorge, vidraceiro. O Jorge é experiente. O Jorge sabe de vidro. O Jorge olha para o vidro e sabe quando ele é temperado e quando ele está sem tempero. É ou não é, Jorge? O Alessandro trabalha com estampa. Ele sabe todas as qualidades de tudo. Chega eu lá e fala assim: Alessandro, tá errado isso aqui, não é isso aqui. Sabe? Eles eram pescadores profissionais. Sabe quando você vai experimentar para saber onde está o vento, assim que molha o dedo e fala: quem já fez isso para empinar pipa? Para saber para onde está o vento? Tá vendo? Não foi só eu. Você molha o dedo, coloca assim, aonde bater mais frio no dedo é para onde o vento está soprando. Você é um pipeiro, experiente. É ou não é? Você é profissional na área. Os pescadores eles também eram pescadores profissionais. Sabiam onde o peixe se escondia, sabiam o horário exato, sabia qual era a profundidade, qual lado do lago que os peixes estariam naquela hora, de acordo com a temperatura, mas mesmo assim não pegaram nada. Sabe, esse pode ser o quadro do seu ministério, da sua vida profissional hoje. Mesmo com todo o seu empenho e esforço, não tem havido bons resultados. Sabe, pessoas têm trabalhado tanto, mas trabalhado tanto por anos, e os seus negócios simplesmente não crescem. Sabe, mas eu creio que mais importante do que saber a causa disso é conhecer a solução. Quantos querem saber qual que é a solução? Amém. Porque se você ficar procurando a causa, você vai mais fácil procurar a solução. O Senhor, Ele mandou que eles lançassem a rede do lado direito do barco. O lado direito simbolizava o lugar do favor, o lugar das conquistas, um lugar da justiça. Isaías 41:10 fala sobre isso. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Pode passar, olha lá. Salmos 48:10 diz: como teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. A direita fala de justiça, favor, conquista. Amém. O Senhor também, quando Ele ressuscitou dos mortos, Ele assentou aonde? À direita de Deus Pai. Amém. A direita fala de um lugar de favor. Por que Jesus manda os discípulos jogar à direita? Por que tão especificamente à direita? Por que Ele não só fala assim? Se Ele é tão poderoso, lança. Por que a direita? Mas porque a direita tem um significado. A direita é o lugar do favor. Amém. O Senhor nunca vai falar para você fazer as coisas de qualquer jeito. Sempre vai ser debaixo do favor. Amém. Sabe, não importa o tipo de problema que você esteja enfrentando, querido. Em sua família, ou profissional, ou ministerial, o Senhor, Ele manda com que você lance a rede aonde? Do lado direito. Não é qualquer lado, é do lado direito, é do lado do favor. Amém. Se você o fizer, vai encontrar sucesso e abundância. Sempre quando você vai para o lado do favor, há abundância e vida do Senhor sobre você. Sempre que você lançar as redes, querido, na sua família, no seu ministério, no seu negócio, faça-o com a consciência da sua justiça em Cristo, e você vai alcançar os frutos que está procurando. Você crê nisso? Amém. Sempre corra para o lado da graça, do favor, o lado direito. Amém. Nunca vá pela sua experiência. Eu sou profissional, eu já sei, já tive experiência, já sei como é. Nunca vá por esse lado, porque às vezes você está indo por esse caminho e não tem acontecido nada. O lado do favor é garantido dos frutos virem sobre a sua vida. Sabe, todas as vezes que o Senhor manda lançar as redes, Ele tem para você abundância de frutos. Você crê nisso? Amém. Sabe, muitas das vezes lançar as redes significa fazer o que você já tinha feito. Porque os discípulos lançaram rede, eu acredito que para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, não pegaram nada, pescaram a madrugada inteira. E Jesus chega e fala assim: lance para o lado direito. Sabe, querido, isso é poderoso demais. Muitas das vezes, o Senhor, através da voz do Senhor,
Ele vai falar para você fazer o que você estava fazendo, mas o que você estava fazendo não estava dando resultado. Mas quando o Senhor fala, dá resultado, porque a palavra do Senhor é criativa. Amém? Você crê nisso? Sabe, depois que experimentamos paz e fé, precisamos estar firmados aonde? Na justiça de Cristo. Amém? Sabe, e quando eles lançaram as redes do lado direito, o resultado foi que pegaram tanto peixe que não conseguiram nem puxar a rede. Não conseguiram jogar a rede para cima do barco, tiveram que remar, puxando a rede pelo mar até chegar na praia. 7 pescadores fortes e experientes não conseguiram puxar a rede, porque elas estavam cheias. 7 homens fortes e experientes não conseguiram puxar. João 21, versículo 7 ao 11, continua assim dizendo, olha lá. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltares em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixe, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Vamos lá, rapidinho, passa aí. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Amém. Sabe, querido, no verso 11 nós vemos que Pedro sozinho, você percebeu aí? 7 homens não conseguiram, mas Pedro sozinho agora arrastou a rede, cheia de grandes peixes até a praia. Isso é poderoso, não é? Sabe, isso é impressionante, porque antes todos os outros juntos não conseguiram. Mas agora isso mostra que na presença do Senhor, o fraco se torna forte, o doente se torna saudável. Amém? Sabe, querido, isso é poderoso demais. Você percebe isso aqui nessa história? 7 homens não conseguiam, mas diante do Senhor, Pedro sai correndo, pega a rede pelos peitos, 150 peixes, não sei quantos pesavam, mas sozinho arrastou para a praia. Sabe, a coisa mais marcante que vemos no Senhor, depois da sua ressurreição, é que Ele deseja estar com os seus discípulos. Você sabe, querido, o Senhor deseja estar com você. O Senhor deseja estar com você. Aqui nós vemos, sabe, preparando um café da manhã para os discípulos. Depois que Ele foi assunto aos céus, voltou, sabe, para preparar um café da manhã para os discípulos. Com toda a sua autoridade, com toda a sua glória, Ele deveria ser servido, mas Ele foi lá e preparou um café da manhã para os mais amados dEle. Sabe, querido, o Senhor te espera com café da manhã. Sabe, isso mostra a imensa humildade do Senhor. O Senhor ressurreto, que recebeu toda a autoridade no céu e na terra, estava fazendo algo tão simples para os seus discípulos. O Senhor dá aos seus discípulos pão e peixe. Isso é maravilhoso, não é? Sabe, o sucesso também e a abundância vem quando nós cremos na vitória completa. Eu quero finalizar com isso. Sabe, existe um detalhe nesse texto que nos ensina uma profunda lição. Existe um detalhe nesse texto que nos ensina uma profunda lição, uma lição tão poderosa. João fez questão de deixar registrado o quê? A quantidade de peixes apanhados. Foi ou não foi? Ele disse que foram quantos peixes? Fala assim comigo, 153. Por que 153 peixes? Sabe, não há nenhum detalhe insignificante na Bíblia, entenda isso. Nunca há nenhum detalhe significante, tudo tem um significado, tudo tem um sentido. Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais. Mesmo os números possuem um significado na palavra de Deus. Um exemplo, o número 1 simboliza o quê? Quem lembra? Fala assim comigo, unidade. Se você não lembra, você vai aprender. Número 1 para Deus representa unidade.
Número 2 representa concordância. Amém? 3 fala de ressurreição, ou aponta para o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? O 4 aponta para a terra criada. O 5 é a graça e o favor de Deus. 6 é o número do homem criado. 7 representa a perfeição ou o descanso. 8 é um novo começo. Amém? 9 representa os frutos do Espírito, os dons do Espírito Santo. 10 é a plenitude do homem, a totalidade diante de Deus. E os demais números são só múltiplos desse. Amém? Sabe, o número 53, na verdade, é um número triangular de 17. Pastor, agora vai complicar tudo. Vamos devagar para a gente entender. O número 153 é um número triangular de 17. O que é um número triangular? Vamos lá. É todo número que é a soma de uma sequência a partir do número 1. Quem sabia disso? Amém. Se você não sabia, você está aprendendo agora. Então vamos lá. Olha lá, se somarmos 1 mais 2 mais 3, para que você entenda, como que funciona o número triangular? Assim, 1 mais 2 é igual a 3. 1 mais 2 mais 3 mais 4 é igual a 10. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 é igual a 15. E assim vai por diante, amém? Se nós somarmos todos os números, 1 mais 2 mais 3 mais 4 até o 17, dá 153. Então, por isso que o 17, ele é um número triangular de 153. Mas você sabe, querido, então aqui o que nós devemos entender aqui é o significado do número 17, que está por detrás do 153. O número 17 é o número da vitória completa na palavra de Deus. A arca de Noé, ela pousou no dia 17, fala comigo assim, no dia 17. No dia 17 do mês, do 7º mês, lá nas montanhas de Ararat. Você sabe algo interessante sobre Ararat? A palavra Ará, a pastora já falou sobre isso aqui. Em hebraico significa maldição. Ararat significa maldição removida. Sair da arca simbolizava o recomeço, ou seja, a ressurreição de Cristo. Amém? Quando o Senhor, Ele ressuscitou dos mortos, nós fomos colocados numa posição onde a maldição foi removida. Nós estamos no lugar de favor, um lugar de ressurreição. Você crê nisso? Um outro exemplo também, no livro de Jeremias, encontramos o profeta Jeremias. Ele orou 17 vezes. Quantas vezes? E a 17ª oração foi pela ocasião que o Senhor disse para ele comprar um pedaço de terra. Está lá em Jeremias 32, versículo 9, que diz assim: comprei, pois, de Hananel, filho de meu tio, o campo que há em Ananote, e lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Você sabe o que significa Hananel? Hananel significa Deus é gracioso. O lugar onde ele comprou chamava Ananote, que significa em hebraico resposta de oração. E o preço que ele pagou foi 17 ciclos de prata. Sabe, querido, isso aqui esse número representa a perfeita vitória diante de Deus. No dia de Pentecoste, havia 17 nações representadas lá em Atos 2. Isso significa que aqueles 153 peixes, sabe, querido, apontam para uma pesca que vai atingir todas as nações da terra. Jesus ressuscitou no dia 17. Jesus morreu no dia 14, de Abibe, na Páscoa. Ele ressuscitou 3 dias depois. Então a sua ressurreição aconteceu no dia 17, o mesmo dia que a arca pousou no monte, ou seja, o dia do recomeço. Isso significa dizer que a sua vitória foi completa, não ficou nada para trás.
Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais. Para concluir, o texto da pesca maravilhosa nos ensina que o desejo do Senhor é que os seus filhos experimentem a abundância dos céus. Nós estamos no final do ano, mas ainda não acabou. Só acaba quando Deus falar que acabou. De um dia na prisão, José passou para governador do Egito. Sabe, querido, a sua história pode virar de um dia para a noite. O Senhor pode mudar a sua história. Não dá. Eu preciso estudar 4 anos. Eu preciso fazer um tratamento de 6 meses. Eu preciso fazer um currículo. O Senhor, Ele pode mudar a sua história do dia para a noite. Você crê nisso? Sabe, querido, isso é poderoso demais, porque esse é o desejo do Senhor para nós, que nós experimentemos da abundância dos céus. Quantos querem experimentar da abundância dos céus? Sabe, creia nisso, em nome de Jesus. Sabe, é experimentar da abundância dos céus, é depender, sabe, do Senhor em tudo. Para que você possa experimentar, viva em paz. Fala para quem está do seu lado, fala, viva em paz. Viva em fé. Viva baseado na justiça de Cristo. Amém? E viva também debaixo da vitória completa do Senhor. Amém? Sabe, muitos vivem a vida toda achando que já tem o suficiente, que já alcançaram tudo diante de Deus. Sabe, querido, mas hoje eu quero dizer para você que Deus tem muito mais ainda para a sua vida. Talvez a sua vida foi uma vida de vergonha, de muitas escolhas erradas. Sabe, mas eu quero dizer para você que no lugar da vergonha o Senhor tem para você dupla honra. Mas o Senhor não vai transformar você ainda em meio à vergonha. Você precisa se entregar ao Senhor e fazer com que Ele transforme a sua vergonha em dupla honra, e não mais viver debaixo da vergonha. Sabe, é o medo e a incredulidade que nos impede de avançar em Deus. É o medo e a incredulidade que nos impede de viver o melhor de Deus todos os anos da nossa vida. Mas hoje eu quero profetizar sobre você: paz seja convosco. Viva em paz, ande em paz. Creia na vitória da cruz, amém? Acredite na vitória completa. Deus não faz nada pela metade. Se Ele começou, Ele vai terminar a boa obra na sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Tudo que Ele faz é completo. Sabe, o seu desejo é que você experimente da abundância do céu ainda em vida. Feche seus olhos aí onde você está. Sabe, querido, esse é o momento de você desfrutar. Talvez você chegou até aqui em guerra, com seu coração atribulado, mas eu declaro isso para você: paz seja convosco. Talvez você tenha vivido na incredulidade, esperando que as coisas aconteçam para que você possa crer. Eu quero desafiar você hoje a andar em fé, a descansar na palavra do Senhor. Talvez você tenha esperado ainda que o Senhor faça coisas na sua vida. O Senhor já fez tudo. Você só precisa ter fé e acessar tudo aquilo que o Senhor tem para você. A vitória do Senhor para você foi completa. Já está tudo consumado. Já está tudo preparado. Só acesse como filho. Creia que você está debaixo do favor. Creia que você está do lado direito do Senhor, lado do favor. Ouça o Senhor te chamar pelo nome e dizer que você não foi esquecido, que as promessas sobre a sua vida ainda estão de pé.